E eu queria começar falando com você, né, começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre o setor tech. Queria que você explicasse um pouco aí suas expectativas para as empresas desse setor nesse ano, o que você acha que entra aí no radar? Uhum. Bom, Paulo, eu acho que o importante, eu acho que todo mundo já sabe sobre como as techs cresceram muito durante a pandemia, né? Então, a gente teve ali empresas passando da casa do trilhão de dólar, lá nos Estados Unidos, a Amazon cresceu assustadoramente, isso a gente já sabe, foi o que aconteceu em 2020, né? Elas tomaram lugar de empresas que muito possivelmente tinham operações não dentro de tecnologia ou online, tá? Agora, qual que é a nossa expectativa para 2021, né? A expectativa é que esse crescimento continue, então a gente viu, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, uma mudança de comportamento que a gente entende que é perene, então as pessoas mudaram a forma delas de consumir, mudaram a forma delas de trabalhar, e elas foram obrigadas a ser inseridas em um outro contexto, com novas ferramentas, e que elas viram que funciona, né? Então, muitas vezes, o grande problema do uso da tecnologia em massa é que as pessoas têm uma resistência à mudança de hábito. Como elas foram forçadas a fazer isso ao longo da pandemia e viram que às vezes é mais fácil, sim, você usar soluções tecnológicas que vão facilitar a sua rotina, o seu dia a dia, o seu trabalho, enfim, as pessoas vão acabar adotando, né? O que a gente consegue enxergar no mercado hoje, em 2021, em relação a 2020, aí falando um pouco mais de mercado, um pouco de rotação na carteira dos grandes players institucionais, né? Então, o ano passado, empresas que a gente chama velho, né? Aquelas empresas da velha economia, muito impactadas pela crise, o mercado começou a se posicionar nas empresas tech, que foram justamente as grandes vencedoras da pandemia. Só que o que acontece, né? Passada essa crise agora, existe uma expectativa do mercado, principalmente sobre a economia americana, de que vai haver, sim, uma inclinação da curva de juros no longo prazo. E isso tem um impacto sobre as empresas de tecnologia, por quê? Basicamente, as empresas de tecnologia, elas são empresas que têm uma expectativa muito grande sobre o lucro futuro delas, sobre a geração de caixa no futuro, lá na frente, né? Então, você investe muito pesado na empresa hoje para receber o retorno e o crescimento desses lucros lá na frente. Como existe a expectativa de que a taxa de juros vai estar alta no momento em que esses lucros forem de fato realizados, pode haver alguma complicação e até mesmo a taxa de perpetuidade de crescimento dessas empresas é impactada. E aí o valuation já não se torna tão atrativo assim. E aí a gente viu também, principalmente Estados Unidos e as grandes economias, nesse primeiro semestre, já com plano de vacinação em massa, a reabertura da economia, planos de incentivos, e tudo isso fez com que os grandes players institucionais migrassem um pouco da carteira deles de tech para empresas da velha economia, né? Então, isso, na minha visão, é apenas um movimento de mercado. Quando eu olho para o business das grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos, eu continuo enxergando ainda um forte potencial de crescimento que só começou com a pandemia, tá? Acredito que vai se perpetuar agora em 2021 e a gente consegue enxergar drivers de crescimento muito claros e muito sólidos para as próximas décadas. Ô, Matheus, inclusive esse ponto que você tocou aí é uma dúvida que eu queria entrar, né, essa rotação das carteiras aí dos grandes players, né, conforme você acabou falando aí, dos players institucionais de empresas tech para as empresas da velha economia. Por que isso realmente acontece? O que faz o investidor aí realmente fazer esse movimento como um todo? Olha, eu acho que um fator que eu particularmente não sou muito fã, é investimentos por tema, tá? Então, geralmente, o mercado fica tentando encontrar qual vai ser o próximo boom, qual vai ser o próximo mercado, e tenta posicionar a carteira dele mediante a situação do mercado. Então, ano passado, com a pandemia, o mercado tentou encaixar o máximo que pôde de empresas de tecnologia, porque sabiam que elas seriam beneficiadas, né? Então a gente viu aí, por exemplo, a Amazon disparando nos números operacionais dela no comércio eletrônico. E aí, agora que começa a voltar a economia de novo, e as empresas que estavam ali represadas, vamos dizer assim, pela pandemia, começam a apresentar resultados, e como eu disse, a gente tem uma expectativa agora
pelo menos é o que indica, né? A gente começou a ver uma inclinação na curva de juros dos Estados Unidos e a taxa de juros é basicamente como se fosse uma gravidade, né? Então, se a taxa de juros sobe, a expectativa diminui, se a taxa de juros baixa, a expectativa aumenta. Como a gente já estava numa taxa de juros muito baixa, eu estou falando da curva de longo prazo da taxa de juros americana, ainda fazia sentido você ter uma expectativa alta nos lucros futuros dessas empresas de tecnologia, tá? A partir do momento em que o mercado já começa a precificar e entender que vai haver aumento de inflação antes do que eles entendiam, e de que lá na frente, daqui 10 anos, por exemplo, vai haver um aumento na taxa de juros, aí também já começa a diminuir a atratividade nessas empresas, justamente porque o fluxo de caixa dessas empresas, que quando realmente o investidor vai botar o dinheiro a mão no dinheiro, no lucro, está lá na frente, né? Então, se lá na frente a condição econômica, a gente vai ter uma taxa de juros mais alta, o que significa uma economia um pouco mais estagnada, não tão dinâmica como a que a gente está vendo hoje, então isso já não se torna tão atrativo para o investidor e aí acaba tendo essa rotação de carteira, que é o que está acontecendo entre 2020 e 2021.